tudo bem? Você sabe quanto custa um funcionário na sua empresa? Você sabe calcular o custo desse funcionário aí dentro do seu orçamento? Não sabe? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como que você pode calcular e saber quanto custa um funcionário na sua empresa. Para quem não me conhece, o meu nome é Nilva, eu sou contadora. Eu sou pós-graduada em Controladoria e Finanças, também tenho pós-graduação em Planejamento Estratégico e Custos e também em Gestão de Produção. Vamos lá? Quanto custa um funcionário para a sua empresa? Antes da gente entrar em quanto custa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já deu uma avaliada no seu processo? Você sabe exatamente quantas pessoas precisam em cada setor da sua empresa, seja ela com poucos ou com muitos funcionários? Você deve, a princípio, fazer uma auditoria dentro do seu processo. Para quê? Para que você otimize esses processos e saiba exatamente de quantas e quais perfis de pessoas você precisa para cada um desses setores. Tendo essa informação, você vai conseguir enxugar um pouco mais a sua empresa, certo? E a partir daí, sim, utilizar esses números para saber quando, quanto e por que se deve sim contratar um funcionário, certo? Vamos lá. Aqui nós usamos o salário de R$ 1.000. Geralmente todo mundo, quando vai fazer aí uma exemplificação nesse sentido, utiliza o 1.000 pelo fator do número redondo, fica mais fácil o entendimento, certo? Então tá, esse nosso funcionário aqui, ele foi contratado com um salário de R$ 1.000, perfeito? Ok. Então, de FGTS, nós teríamos aí mensalmente para esse colaborador R$ 80. Férias, 13º, perdão, 13º, 83,30. Da mesma forma, as férias, 1/3 sobre férias, 27,77. Aviso indenizado. Por que aviso indenizado? Porque entende-se, na maioria das vezes, que quando o funcionário ele é demitido, geralmente não deixa-se com que ele faça um aviso trabalhado. Por quê? Porque geralmente também tende a dar problema nesse período em que ele está trabalhando o aviso. Então, na maioria das vezes, as empresas buscam a indenização. Aviso indenizado, 83,30. 3 dias adicionais. A legislação diz que a cada 12 meses o empregado ele tem direito a 3 dias adicionais na sua rescisão. Perfeito? 8,33. 13º sobreaviso, aqui é 1/12. 7,64. FGTS sobreaviso e 13º, 14,61. A multa do FGTS, 47,31. Lembrando que a gente paga 50%, 10 governo, 40 empregado. Férias sobre o aviso, 7,64. E o 10º, 1/3 sobre férias, sobre o aviso, 2,55. Dentro desses valores, todas essas incidências que existem sobre o R$ 1.000 desse funcionário, chegamos aqui ao valor de R$ 1.445,75. Ou seja, esse funcionário, ele custa para a empresa mensalmente R$ 1.445,75. Porque você precisa ter esses valores mensais para que em determinado momento em que ocorra a rescisão, essa previsão já esteja feita para que lá você tenha esse dinheiro. Nesse cálculo que eu fiz aqui, ele não entrou o VT, que é o Vale Transporte, perfeito? Que é um custo a mais que você
vai ter que adicionar esse 1.445, por quê? Porque pode ser que seu funcionário utilize, pode ser que seu funcionário não utilize, certo? A legislação prevê que você tem que descontar aí 6% do custo do salário do funcionário, né? Então, o custo do VT, a diferença desses 6% é a empresa que está arcando, perfeito? Então, esse custo também entra no cálculo, certo? Assistência médica. A assistência médica depende muito do valor contratado entre a empresa de plano de saúde e a sua empresa, perfeito? Aqui, partindo do princípio da isonomia, seriam para todos os funcionários, a não ser aqueles que desistissem. Aí você vai ter esse valor do desconto de acordo com aquilo que foi contratado, certo? Pode ser 50%, às vezes 20%, então há um complemento por parte, às vezes, do empregado, enfim. Então, dependendo aí do contrato, vai ser o valor descontado, e esse valor descontado o valor do custo, aliás, que a empresa vai arcar, vai também ser somado a esse valor. Quanto à refeição e alimentação, a previsão da lei, e a lei a 8.860 de 94, também previsto no artigo 458, no inciso 3º, prevê que você pode descontar, a empresa pode descontar do seu funcionário ali, referente à refeição e alimentação, até o total de 20% do seu salário, certo? Então, dependendo aí da porcentagem que você fizer o desconto, você vai colocar daí o custo, que é a diferença, também aqui nesse cálculo, certo? Esse cálculo aqui, como eu já tinha dito anteriormente, ele serve para lá no momento da rescisão. Mas também, e muito importante, ele serve para que você saiba hoje o quanto que esse funcionário ele vai te custar por mês, certo? Por quê? Porque quando chegar lá no momento da rescisão, porque o funcionário, ele não é caro enquanto ele está com você, ele é caro na hora que ele sai, e às vezes ele pode estar muito tempo aí com você, e realmente dá, se você não se prepara para isso, dá uma balançada aí na sua empresa, principalmente se ela for uma pequena empresa, e às vezes nem é prevista que isso aconteça, certo? Então, para que você esteja preparado. E também para que esse número ele entre no seu orçamento e você saiba exatamente qual é o seu custo dentro da sua empresa, para que esse número ele também entre ali nos seus cálculos dos seus custos, porque sim, um funcionário ele é um custo. Ele é um custo variável, mas ele é um custo, certo? E ele tem que ser bem calculado, e esse cálculo feito certinho, você vai ter esse número para estar aí somando com os demais números da sua empresa para a formação de custo e fazer o seu orçamento devido, certo? Com os números corretos e ter o resultado correto. Assim você vai conseguir também definir se você vai contratar, não vai contratar, quanto será o salário desse novo funcionário, porque isso é muito importante. Às vezes você foi lá, você auditou, você fez uma reengenharia na sua empresa e você verificou que você precisa realmente de um funcionário, certo? O quanto você vai pagar por aquele funcionário? Quanto você vai pagar para aquele funcionário? Às vezes uma função diferente, às vezes uma função que requer um pouco mais de responsabilidade, mas tendo esses números à mão e você sabendo fazer o cálculo deles, você também vai conseguir saber ter esse discernimento de quando eu vou contratar, quando vai ser o melhor momento de contratar essa pessoa e por quanto eu vou contratar, porque eu já sei o quanto realmente ela vai me custar. Espero que esse conteúdo aí, ele tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais aí dentro dos seus números, dentro da sua operação. Se você gostou, dá um like,
ativa o sininho das notificações. Se tem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos nossos comentários e a gente vai se falando, a gente vai trazendo aí mais informações. Se você quiser mais algum assunto que você tenha dúvida, que possa te ajudar aí no teu dia a dia, também deixe nos nossos comentários aqui, tá bom? Um grande abraço!